Então, como nossa vela semanal está prestes a fechar e uma nova está prestes a abrir, o Bitcoin está lutando para fechar acima desta média móvel de 200 semanas. Conhecemos os futuros do Bitcoin. O preço não fechou acima de sua média móvel de 200 semanas e isso está atualmente para Bitcoin contra o par do dólar americano em torno dos 22.700 atiradores de nível. Temos muito o que discutir hoje no curto prazo imediato para Bitcoin. Estou aqui com o Joep. Lembre-se de esmagar o botão curtir para o algoritmo do YouTube se você suportar este conteúdo e o canal está no link na descrição abaixo. Então para Bitcoin agora eu quero apenas enfatizar o quão importante esta bandeira é para Bitcoin porque viemos testar essa resistência principal em 24.300 e depois uma alta mais baixa em 23.795. Também um grande nível de resistência e agora estamos formando isso. Poderíamos chamar uma bandeira de alta potencialmente um padrão de continuação para ver mais vantagens ou se virmos falha disso. Qual é o nível de suporte mais importante para assistir e gráfico que eu vi se espalhando pela internet era simétrico ou você pode chamar um triângulo ascendente em que o Bitcoin está, dependendo de como você o desenhe que estamos vendo atualmente. Um teste da resistência desse triângulo ascendente e enquanto mantivermos acima dele esse triângulo simétrico seu pleno comprimento dessa fuga nos levaria ainda mais alto e não é apenas esse nível de suporte que eu acho extremamente importante. Eu acho que se apenas considerássemos a banda de Bollinger nível de suporte aqui, poderíamos teorizar que está exatamente no mesmo nível que o suporte do triângulo ascendente e, portanto, há dois lugares de confluência. Aqui em 22 mil dólares americanos sendo o nível de suporte mais importante para Bitcoin no momento e, portanto, no curto prazo imediato, queremos assistir a 22 mil dólares americanos. Esse é um nível de suporte muito crítico e, enquanto não abrirmos essa porta, não precisamos olhar para metas negativas se olharmos para um lado negativo. Meta abaixo de 22 mil, levantaríamos a hipótese de que o Bitcoin potencialmente testaria 20 mil novamente porque há muita confluência lá com um potencial terceiro. Formação baixa mais alta e um novo teste dessa resistência do canal que recentemente saímos para Bitcoin. Mas esse é um cenário que é completamente fora da mesa quando o Bitcoin é tão longe do tesouro até o pico nesta fuga 38 para o lado positivo e a última vez que saímos de um canal descendente como este Bitcoin só fez 38 para o lado positivo antes de desacelerar para ver a ação lateral do preço. Então eu acho que queremos manter esse cenário em mente de Bitcoin voltar para 20 mil se violarmos abaixo de 22 mil porque certamente é um cenário em cima da mesa. Apesar de ser um padrão de continuação potencialmente otimista aqui, esta bandeira de alta que é formando após uma reversão aqui no nível 20 mil e, portanto, 22 mil é extremamente importante agora, no curto prazo imediato. A banda de Bollinger e o triângulo ascendente mostra significado lá e para a vela semanal. Se fecharmos abaixo da média móvel de 200 semanas, não ficarei muito preocupado porque pelo menos nós perverso acima disso e, portanto, teremos que monitorar a nova vela semanal e ver como isso reage. Sabemos que em 26 ou 27 de julho veremos a taxa de juros. Anúncios e isso poderia potencialmente trazer alguma volatilidade ao mercado na terça-feira. Então há muitas outras coisas que discutiremos, como Ethereum, também você pode ver o Ethereum, o gráfico Bitcoin está tentando quebrar alguns novos máximos aqui com este impulso para vantagem rompendo essa barreira de 70 mil Satoshi. Vou discutir o que isso pode significar para o Bitcoin e depois falaremos sobre posições longas e curtas, mas quero que Joshi compartilhe sua tela porque não é apenas este grande suporte que está em 22 mil com base nas bandas de Bollinger e naquele triângulo ascendente. Mas Joshi realmente tem um nível de suporte muito importante lá também então eu vou mudar para você Joshi e depois falaremos sobre outras coisas. E encerra esta transmissão ao vivo. Sim, sim e você queria cobrir esse 200V? Agora ou mais tarde eu acho que você deveria ser o único a cobrir isso porque sim para que for assim sim a média móvel de 200 semanas você sabe. Se fechamos acima ou abaixo, acho que até agora podemos apenas dizer que estamos rejeitando porque estamos tão perto disso. Eu sei que com nosso fechamento mensal de velas os touros resgataram esse apoio extremamente importante aqui em 20 mil dólares americanos e, portanto, para os touros vencerem essa batalha também eu não ficaria surpreso, mas para os ursos ganharem acho que seria claro.
Você sabe, sinal de indecisão agora com essa consolidação, e eu acho que há alguns sinais agora de que o Bitcoin está começando para desacelerar com essa tendência de baixa. E alguns deles decorrem do fato de que, se entrarmos neste Bitcoin para o par de dólares americanos, o que você notará é, estamos encontrando resistência aqui. Neste nível extremamente importante, o SP500 foi capaz de ver o lado positivo contínuo, mas o Bitcoin estava desacelerando em relação ao mercado de ações. Então, para mim, isso é dizendo que certamente estamos desacelerando no curto prazo imediato para ver o lado positivo, mas também estamos desacelerando na extremidade de baixa em termos de ver o lado negativo, porque estamos saindo desse canal descendente muito forte. Então, há duas maneiras pelas quais estamos diminuindo a velocidade. Estamos diminuindo a velocidade de ver movimentos fortes para o lado negativo e também estamos desacelerando de ver mais vantagens na mídia de curto prazo. Isso para mim sugere uma ação lateral do preço, potencialmente no imediato curto prazo, e então, se isso acontecesse, seria muito semelhante a essa quebra de canal em 30.000, onde fomos de lado por cerca de 2 meses antes de vermos uma continuação da tendência e, eventualmente, isso foi realmente uma continuação para o lado negativo, e então eu acho que lateralmente é o lugar mais provável. E você sabe, uma coisa que sempre dizemos aqui no canal do Atirador é baseada no volume. Você sabe, quando há volume baixo, o caminho de menor resistência é sempre lateral para um pouco mais alto, e uma coisa que estou assistindo agora é onde vamos receber alguma pressão celular institucional, porque já nós tornamos institucionais por pressão e, desde então, não vimos a pressão celular institucional ainda mais institucional por pressão. Tem sido um volume muito baixo em comparação com os picos iniciais de volume que obtivemos quando o Bitcoin ficou abaixo de 17%. 600. E então eu imploraria para fazer a pergunta, onde é o próximo forte impulso de volume que virá? Ele virá com baixo volume se move lateralmente quando o Bitcoin, digamos, testa um nível de suporte importante. Veremos outro estímulo de compradores entrar ou veremos potencialmente uma continuação dessa tendência de alta e, em seguida, a pressão da célula chegando um pouco mais tarde a preços mais altos. Porque uma coisa que estou observando para assumir o fim dessa fuga que o Bitcoin está experimentando atualmente é, você sabe, alguma pressão celular que equivale à quantidade de pressão no prazo institucional de 6 horas, e ainda não vimos isso. Então, para mim, essa é outra confirmação de que estamos potencialmente você sabe que vai ver muita ação lateral do preço nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas quem sabe, vamos ver, quero dizer. Esta é uma faixa muito grande em que o Bitcoin está, você sabe, de 24.300 até 17.200. Então o Bitcoin poderia realmente flertar dentro dessa faixa por algum tempo, o que eu acho que seria, na verdade, ser uma grande coisa para os day traders, porque eu acho que haverá muitas oportunidades para, digamos, Bitcoin longo e curto. Acho que ainda estamos no início dessa consolidação, então você sabe que é algo sobre o qual falaremos em apenas um segundo, mas vejo que temos Bill Calvin Bisonte Cruzado Social em nossa transmissão ao vivo. É bom ter vocês. Se tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para deixá-los abaixo e entraremos em algumas 4 dimensões, partes giratórias, e teremos assim que Joshi começar a mostrar-lhes seu nível de suportes extremamente importante na linha de aranha do atirador que você desenhou. Sim, vamos fazer isso. Vá em frente e compartilhe. Obrigado. A propósito, essa foi uma das melhores análises que eu já vi. Veja que ela está sempre definindo o bar. Você sabe, quero dizer, eu não vi. Eu pessoalmente nem vi aquele triângulo ascendente. Mas agora é meio óbvio que você sabe que é por isso que vocês têm que ter certeza de que estão sempre sintonizados para o canal do Atirador no YouTube. Eles não chamam de atiradores por nada, certo? De qualquer maneira, como vocês podem ver, estamos no gráfico diário. E para aqueles de vocês que, você sabe, sintonizado nos últimos dias, você sabe, então você saberia que nós já chamamos isso, estávamos em um curto período de, você sabe, 24.000. Isso. Linha de aranha vendida aqui embaixo. Voltei aqui, voltei para baixo. Deixe-me ver se eu posso mover isso. Mas o interessante coisa é pessoal, é comum, e se você voltar e assistir você vai ver que esta é uma zona de lucro. Se vocês estavam segurando um short dos 24.000, você sabe, caramba, perto de 24.900 nível, você deveria ter lucrado aqui, porque o que normalmente sempre acontece, certo, é como o anterior. Resistência sempre se torna novo suporte.
Certo, então a coisa é como você sabe. Além disso, esse canal paralelo de ouro. Eu meio que desligo assim porque isso é uma coisa de curto prazo, mas o que eu estou falando é que essa linha de aranha amarela bem aqui nós testamos como resistência 2 vezes e agora estamos testando literalmente agora mesmo no suporte. E assim por mim. É um momento indeciso agora. O para Bitcoin. E então eu não sou você não vai me ver em nenhum comércio ou algo assim. Basicamente porque eu já saí do meu curto sistema de lucro. E então, basicamente, a coisa toda com isso é que eu também ainda tenho lá. Há algumas coisas que eu quero apontar. Ok, obviamente, há uma média móvel de 200 semanas, o que é muito importante. Mas essas linhas brancas em particular sempre foram desenhadas neste gráfico com antecedência. Você sabe, se virmos uma brecha abaixo dessa linha de aranha bem aqui, que já vimos diariamente, um pavio abaixo dela, mas até agora só foi possível clicar abaixo dela, mas se descermos é tão louco quanto o preço respeita isso, quero dizer, essas são linhas de 2000 no início de 2018, são como você sabe, quase 5 anos no Homem-Aranha. Eles não são apenas algumas linhas aleatórias que você sabe que surgiram do nada e como você pode ver o quanto o preço respeita, quero dizer, há um teste. Se estiver certo aqui, como você sabe, suporte e depois resistência, agora é suporte, é uma linha óbvia e quase ninguém que eu conheço tem desenhado no gráfico. Então é muito importante, é quase como se ter essas linhas de aranha fosse como ter códigos de trapaça para o Grand Theft Auto, é como se você tivesse o que temos. O jetpack certo e então se essa linha de aranha bem aqui, sim, quero dizer. Poderíamos ver um salto, mas também pode ser ursos, é um daqueles em que é como se eu tivesse 50-50. Você sabe, geralmente estou bastante confiante em uma direção, mas agora eu realmente sou 50-50. E sempre que eu tiver 50-50 eu nunca serei em uma negociação. Você nunca me verá em uma negociação se eu tiver 50-50. Geralmente eu tenho que ter pelo menos como um 90. Taxa de confiança para até mesmo entrar em uma negociação. O que eu vou dizer para o lado baixista das coisas é como nós fizemos, mesmo que essa vela diária tenha surgido, quero dizer, ela tocou essa linha perfeitamente nesta linha branca. Então, se continuarmos a ver mais espaço para o lado negativo, você sabe que ainda estamos no caminho certo para chegar lá, desde que continuemos a seguir esta linha branca bem aqui. Nós vamos chegar lá. Mas contanto que essa linha de aranha tenha um suporte, isso é realmente na minha opinião. Esta é a última e então você sabe que esta é a última coisa que está segurando isso bem aqui. Essa linha de aranha vai tudo. Vai. Então você sabe que pode considerar tomar uma posição curta se houver uma quebra abaixo da linha da aranha com seus stop loss logo acima dela ou se você quiser ser corajoso. Você pode se abrir agora e colocar seus stop loss aqui. Você sabe que só depende do que você quer fazer. Qual é a sua tolerância ao risco e o que não? Então é aí que é no que eu direi. Porém, pare-te, vamos dar uma olhada nisso. Mas honestamente, embora, como você disse, nem está aberto, porque abre amanhã, sim, mas quais são as horas para o 511? Eu nem sei, não estou agora, os comerciantes Forex estão abertos. Eu sou apenas um especialista em análise técnica, mas sim, enquanto esta linha se mantiver, embora ainda estejamos otimistas com o TI, isso significa que o Bitcoin vai cair. Então, acho que amanhã vamos descobrir mais sobre isso, então vou mandar de volta para você. Muito obrigado, vou mostrar a você sabe, que essa linha de aranha está em 22 mil dólares americanos. Pelo menos agora. Então há muita confluência agora mostrando que 22 mil é um dos níveis mais importantes. Então eu acho que para a primeira confirmação neste momento, o que queremos monitorar aqui são 22 mil dólares americanos. Se quebrarmos abaixo disso, ela coloca o cenário em cima da mesa para o Bitcoin formar um terço mais alto, baixo e potencialmente cair para 20 mil dólares americanos e, enquanto permanecermos acima de 22 mil dólares americanos, tudo o que precisamos neste momento é uma quebra acima de 24.300. E não é porque a alta de consolidação atual que tem sido uma grande nível de resistência que temos monitorado desde que o Bitcoin caiu abaixo de 18 mil. Estávamos olhando para este nível de 24.300 como um potencial primeiro meta e é por isso que é tão significativo se quebrarmos acima de 24.300.
Digamos que você saiba que recebemos boas notícias sobre o anúncio da taxa de juros. E talvez eles façam um aumento da taxa de juros base de 50 pontos em vez de, você sabe, 75%. Talvez vejamos uma queda nas ações e no Bitcoin, então podemos potencialmente falar sobre 28 mil dólares americanos como próximo alvo se quebrarmos acima de 24.300. Então, esta é a faixa mais importante agora no curto prazo imediato, 24.322 mil dólares americanos. O que é interessante é que o Ethereum para o emparelhamento de Bitcoin está surgindo e então eu acho que muitas pessoas vão perguntar por que isso está acontecendo. É por causa da fusão que está chegando em 18 de setembro por volta dessa época ou bem, eu diria que isso certamente poderia seja o caso. O fato de estarmos quebrando acima de 70 mil satoshis. Isso coloca isso no alto da mesa como uma área de interesse para mim, como cerca de 76 mil satoshis. Eu diria que o que estou esperando é alguma ação lateral do preço no emparelhamento Ethereum Bitcoin se o Bitcoin não continuar mais acima 24.300 e eu acho que é altamente provável que isso veja uma ação lateral do preço, mas pode haver momentos em que o Ethereum supera o Bitcoin quando estamos olhando na faixa Ethereum, você pode ver que também está em uma faixa muito grande aqui com a resistência de 1.760 no par de dólares americanos e um suporte de 1.277 em seguida, também temos o 2018 anterior alta de todos os tempos em 1.440 e, portanto, o Ethereum poderia realmente se mover para os lados um pouco dentro desse intervalo por algum tempo antes de realmente obtermos respostas decisivas, porque mesmo que cheguemos acima de 1.760, enfrentaremos 1.980 e isso vai ser muito forte. A área de resistência para Ethereum no curto prazo imediato, então continuaremos a monitorar o Ethereum sim. Então para Bitcoin eu diria que, se vamos assumir que poderia se mover para o lado nesta semana, você sabe que prestaremos atenção ao que acontece em 26 ou 27 de julho, quando Jerome Powell anunciar o aumento da taxa de juros que vamos. Vejo que os mercados estão fazendo mas qualquer ação de preço acima de 24 mil eu acho que ainda é um lugar razoável para assumir uma posição vendida com stop loss muito apertado em 24.300. Porque se quebrarmos acima de 24.300, podemos esperar que algum volume entre lá e, em seguida, para posições longas, estou olhando para esta semana anterior aberta ou pelo menos vai se transformar em aqui em menos de uma hora 21 mil dólares americanos até os 1.760. Ou área de 17.204 dólares. Então agora eu iria entreter o custo do dólar em média em uma posição longa, pelo menos porque eu esperaria isso. Consolidação para continuar. Ainda não teríamos nenhuma pressão celular alta. Alto volume e alguém mencionou no chat que a Binance tem mais volume desde o acidente cobiçado. Mas a Binance teve a negociação de lavagem ocorrida esta semana e é por isso que você verá muito volume nesse emparelhamento. Então você vai querer olhar para a base de moedas ou uma bolsa diferente para Bitcoin agora porque Binance é emparelhamento. Os Jelly tem o maior volume em geral, mas agora também é muito difícil de ver. O que é real que não é por causa da negociação de lavagem que ocorreu no início desta semana. Então eu acho que é isso por hoje, Joshun. Você tem mais alguma coisa que você queira falar? Não. Eu acho que é isso. Nós só queremos manter as coisas simples. Deixe as pessoas saberem quando for seguro, quando não é seguro e por quê. Como sempre dizemos aqui, 1 grama de prevenção vale 1 quilo de cura. Bem, muito obrigado pelo seu tempo, Josh. E sua incrível análise. Então 22 mil o nível de suporte mais importante de curto prazo imediato, 24.300 o nível de resistência mais importante de curto prazo imediato é se quebrarmos acima de 24.300. Teremos outro vídeo lançado se quebrarmos abaixo de 22 mil. Vou lançar outro vídeo porque esses seriam significativos. Pausas e gostaríamos de discutir o que virá depois disso, porque isso abriria a porta para, você sabe, uma faixa de preço diferente. Então obrigado a todos por sintonizarem isso. Atualização de domingo. E mais uma vez o link do canal do YouTube de Josh está na descrição abaixo. Quebre como um botão antes de vocês saírem e veremos vocês em nosso próximo vídeo Snippers Out.